Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao nosso cadastro do produto. O que faltou eu fazer na videoaula passada? Ficou faltando eu fazer a parte de selecionar um fabricante. Por quê? Qual que é o problema em selecionar um fabricante? Para selecionar um fabricante, eu vou usar o Select One Menu. Aí alguém pode falar, Sérgio, você já explicou o Select One Menu quando você fez a seleção do cargo do funcionário. Correto, eu expliquei mesmo. Só que tem um problema. Lá nós usamos string. Então, quando eu uso o Select One Menu para tipos que o Java conhece, ou seja, inteiro, real, string, não tem problema. Coisas próprias dele. Não tem problema, funciona bem, é bem tranquilo de usar. O problema é o seguinte, quando eu trabalho com objetos que o Java não conhece. Por exemplo, o Java não sabe que o meu fabricante ele tem código e descrição. E ele não sabe quem é o label e quem é o value. Eu expliquei isso para vocês. O label é o que eu mostro, o value é o que eu salvo. Ele não sabe fazer essa correspondência de forma automática. Cabe a você fazer isso. Eu vou primeiro montar aqui para vocês verem, aí vai dar um erro mesmo. Aí eu vou explicar para vocês qual é o motivo do erro. Bem, vamos começar então. Para eu trabalhar com a parte de, no caso, fabricante, vamos começar no nosso manejo de bin. O que eu vou precisar fazer no manejo de bin? No manejo de bin aqui, eu vou precisar declarar uma variável, onde nessa variável eu vou ter, no caso, uma listagem de fabricantes. Onde essa listagem de fabricantes são os fabricantes que vão ser exibidos para serem selecionados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui criar um private list fabricante. Vou chamar de lista fabricantes. A lista fabricantes eu vou usar ela para exibir, no caso, o meu combo, a minha caixa de seleção. Tem que fazer o import do fabricante, você não pode esquecer, de fazer o import, no caso, do fabricante. Aí eu vou criar gets and sets dele. Então eu vou criar aqui gets and sets dele, antes do novo aqui. Então, eu vou criar o get lista fabricante e o set lista fabricante. Pronto. Então, eu criei aqui o meu gets and sets. Agora, se eu quiser, eu já posso amarrar essa variável na minha tela. Então, vamos lá no produto cadastro e vamos já amarrar. Então, eu vou vir aqui no produto cadastro. Vamos criar aqui, então, um output label para o fabricante. Então, fabricante... dois pontos. Aí a gente aprendeu que para fazer caixa de seleção é o P Select One Menu. Esse daqui, ó. Aí eu ensinei a vocês que eu tenho o value dele. O value dele é a variável que está no manejo de bin. Então eu vou colocar aqui a variável que está no manejo de bin. Então vai ser produto bin ponto, no caso, agora, qual que é o problema que eu vou ter? O problema é, aqui é quem eu vou selecionar. Tá, aí que entra a composição do produto. A composição do produto vai ser o seguinte. Deixa eu mostrar o produto aqui, ó. Dentro do produto, eu tenho um fabricante, ó. Então, o que eu vou fazer? Do meu manejo de bin, eu vou selecionar o produto cadastro. Aí do produto cadastro eu vou selecionar o fabricante. Então aqui, se você clicar contra espaço, não tem fabricante. Só tem a lista, mas a lista é para outra coisa. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o produto cadastro. E aí, dentro do produto cadastro, eu tenho o fabricante, ó. Então, na verdade, é como se fosse uma caixa. São três caixas. Uma pequena, uma média e uma grande. Então, a caixa pequena, que é a fabricante, está dentro da caixa média, que é a caixa do produto. E a caixa do produto, que é a caixa média, está dentro da caixa grande, que é o produto bin. Então, por correspondência, o fabricante está dentro do produto bin. Isso aqui, na verdade, eu estou navegando na composição. Aí, o que eu vou fazer? Eu expliquei para vocês que eu preciso colocar um select item. O select item, eu ensinei para vocês o item label e o item value. Então, item value, item label. Aí no item label eu falei que aqui você coloca o que ele vai mostrar. Então aqui eu vou colocar selecione um
fabricante. E aqui eu deixava vazio. Isso daqui. Então, isso aqui eu deixava vazio. Vamos rodar para vocês verem como que tá até o momento. Então, até o momento... Ainda tem coisas erradas ainda. Então, tem coisas que eu vou precisar arrumar. Mas já dá para ter uma visão do que vai acontecer. Então, por enquanto, eu criei lá a minha listagem, né? Fiz a seleção aqui do fabricante selecionado. Esse fabricante aqui é o fabricante selecionado, no caso. Então, o legal de usar Hibernate, composição, é isso. Porque o Hibernate já força você a fazer a composição. Como ele força você a usar a composição, dentro dos objetos que você está na sua tela, você já tem as dependências. Então, com isso, você ganha bastante tempo na codificação. Então, se eu entrar aqui, cadastro, produtos, e entrar em novo, aí, ó, ele mostrou, ó, selecione um fabricante. Mas ainda falta o quê? Pegar os fabricantes que estão no banco de dados. Tá, como que eu vou fazer isso? Então, para pegar os fabricantes do banco de dados, o que eu vou fazer? Eu expliquei o select item no singular. Eu tenho o select itens no plural. O select itens no plural, ele serve para eu associar com uma listagem no meu ManageBin. Então, eu vou amarrar aquela variável que eu criei agora. Então, aqui, nesse caso aqui, eu vou precisar colocar as coisas que eu quero. Então, primeiro eu vou colocar o value. O value, no caso, é o que, no caso, vai ser exibido, né? Então, no caso, é a minha listagem. Então, eu vou vir aqui, vou colocar produto bin, ponto, o nome da minha lista. Se você vier aqui rodar, não traz nada ainda. Por quê? Porque eu não estou carregando nada do banco ainda. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Então, aqui, eu amarrei a variável que nós tínhamos criado no ManageBin. Vamos voltar no ManageBin agora. Qual que é o problema? O problema é que essa variável que eu criei agora, ela está nula. Então, eu tenho que preencher ela com alguma coisa, para que seja exibido. Então, o que eu vou fazer? Se vocês lembrar, eu tenho um método que chama carrega cadastro. O método carrega cadastro, ele é chamado toda vez que a tela é carregada ou toda vez que eu faço uma requisição AJAX. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o carregamento do meu combo aqui no carrega cadastro. Então, ou seja, quando ele entrar na minha tela, eu vou ter que popular a minha lista. No caso, é igual eu fiz no carregar pesquisa. Se você lembrar no carregar pesquisa, ó, na carregar pesquisa, ele faz o carregamento da listagem dos produtos aqui. Aí no carregar cadastro, eu vou fazer o carregamento da listagem dos fabricantes. Então eu vou vir aqui depois do else, eu vou criar o fabricante down. Vou criar o fabricante down aqui. Fabricante down. E aí eu vou falar que a minha lista de fabricantes recebe o resultado no meu método listar, que nós já fizemos e testamos anteriormente. Pronto. Com essas duas linhas agora, ele já deve ter uma cara melhor. Vamos mostrar então como está ficando. Vou mostrar para você ver como que ele já está, no caso, carregando os meus fabricantes. O tipo de erro que pode acontecer aqui é se você não testou na aula de DAO e na aula da camada teste, se você não testou, no caso, o método star. Aí ele vai te trazer algum problema. Então é o que eu falei, pessoal. Erros no começo vão começar a se tornar... Se você não acertou no começo, agora a dor de cabeça fica bem maior. Então, entrando no produtos aqui, novo, agora, ó, ele carregou os fabricantes. Qual que é o problema? Olha como que ele está mostrando, ó. Perceberam que está um pouco zoado? Não sei se dá para perceber, ele está mostrando do jeito que é do toString. Olha como está estranho, ó. Por que ele está mostrando assim? Ele está mostrando assim porque, no caso, o que está acontecendo? Ele está exibindo o toString do objeto. Não é o que eu quero. Vamos melhorar isso agora, então. Para melhorar isso, vai lá no produto cadastro de novo. Eu ensinei para vocês que eu tenho item label e tenho item value. A mesma coisa vale item value e item label. Tá, qual que é o primeiro problema que eu vou ter? E detalhe, o primeiro problema que eu vou ter,
O item value, ele é um objeto dentro de uma lista. Então, se ele é um objeto dentro de uma lista, como que eu pego o objeto dentro da lista? Com cursor. Eu já expliquei para vocês cursores quando a gente usou o data table. O data table é o var. Então, eu vou precisar dessas três propriedades. O var é o cursor que vai apontar para o objeto corrente. Então, eu vou chamar ele aqui de fabricante. Se você quiser lembrar, ó, igual eu fiz aqui, ó. Igual eu fiz, só que aqui é um cursor de produto, né? Igual eu fiz no data table. Então, aqui eu tenho um cursor de fabricante. Agora, o que eu vou fazer? Aqui no item value, eu vou colocar assim, somente fabricante. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que eu estou selecionando um fabricante, o objeto inteiro. E no label, eu vou mostrar só a descrição. Então, aqui eu vou falar fabricante.descrição. Então, aqui, por que você não põe fabricante.código? Porque, no caso, eu estou usando orientação a objeto. Não estou selecionando o código. Eu estou selecionando o objeto fabricante. O Hibernate precisa disso. Para salvar a chave estrangeira, a gente viu que não basta passar a chave estrangeira. Eu preciso do objeto completo. Então, aqui no value, eu selecionei o objeto. Esse objeto que está aqui no value, futuramente, ele vai ser copiado aqui, ó. Agora, se você pegar e dar um refresh... Agora, no caso, ó, ele mostrou certo, ó. Só que aí vem o porém. Aqui, ele está selecionando, no caso, ele está selecionando o objeto. Tá, se eu apertar salvar aqui, no caso, ó o erro que deu, ó. Erro de conversão a definir o fabricante. E se eu deixar aqui no primeiro também, salvar, não está validando nulo. Então, vamos agora acertar esses dois problemas. Vamos acertar esse mais fácil, que a gente já conhece. O mais fácil é acertar o validador de not null. Então, vou vir aqui, vou fechar, vou vir aqui no produto. Aí, o que eu vou fazer? Aqui no fabricante, eu vou colocar um arroba, no caso, not null. Alguém pode falar, ah, Sérgio, quando era lá no funcionário, você usou o not empty. Sim, eu usei o not empty, porque no caso, o not empty ele era, no caso, um texto. Aqui nesse caso não tem um texto, eu tenho um objeto. Então eu vou usar um not null. Aí então eu vou colocar aqui uma mensagem. A mensagem do caso vai ser: o campo fabricante é obrigatório. Agora eu vou vir aqui e vou pôr o validate bin aqui no meu produto. Então eu vou vir aqui, vou colocar o nosso validate bin para ele funcionar. O nosso fabricante. Vamos testar agora. Vamos testar. Até agora, pessoal, que eu mostrei para vocês, nem é tanto que é o principal assunto. O principal assunto é o erro de conversão que ele deu lá. Esse é o mais chato. Qual que é o problema? O problema é que ele, ao pegar o fabricante, ele não sabe como trabalhar com ele. Ele não sabe quem é o código, quem é a descrição, essas coisas. Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, produtos, agora, no caso, novo. Então, se eu vier aqui, der salvar, o not null funcionou. O campo fabricante é obrigatório. Só que se eu vier aqui, por exemplo, escolher esse primeiro e salvar, ó a mensagem que ele está dando, ó. Erro de conversão ao definir o valor fabricante. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que corrigir esse problema aqui. Para corrigir esse problema aqui, eu vou deixar até para a próxima videoaula, para que daí, no caso, ela fique um assunto separado. Então, com isso, o objetivo dessa aula maior era mostrar como que eu trabalho, como que eu carrego os dados em uma caixa de seleção, quando essa caixa de seleção, os dados são provenientes do banco, que é o caso que aconteceu. Só que o problema agora está o seguinte: quando eu seleciono alguma coisa, ele fica dando esse erro de conversão. Aí eu vou estar explicando na próxima aula para vocês como que corrige isso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima aula, então. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal essa videoaula. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.